Boa noite, pessoal. Então, sejam bem-vindos a Fenômenos Mecânicos, essa aula 4, e o assunto de hoje é sobre lançamento de projétil, também conhecido como balística. E essa aula aqui, então, corresponde à aula 04 do PDF que vocês têm disponível no Moodle, que eu não vou projetar aqui. E lá tem dois problemas, dois exemplos, tá? Que leva em conta o fenômeno de lançamento de projéteis. Tá bom? Eu vou fazer uma rápida explicação aqui, obter as fórmulas básicas que eu vou utilizar, que é mais ou menos, seguir mais ou menos o que está nas notas de aula, mas assim, eu vou ser um pouquinho mais, digamos assim, rápido, tá? Mas essencialmente aquilo, tá? Falando de balística, essencialmente aquelas equações que a gente trabalha e tirar algumas equações trabalhadas posteriores, por exemplo, alcance máximo, altura máxima, tudo isso é bom, né? Se vocês têm tá fazendo uma prova remotamente, por exemplo, né? Às vezes vocês podem pegar lá aquela equação e utilizar. Mas por outro lado também é interessante ver como que essas equações, né, essa altura máxima, como alcance, são expressões que nós deduzimos das equações básicas do movimento de balística. Isso que é o importante. São equações bastante conhecidas, né, e a partir dessas equações que a gente consegue tirar essas outras informações. Tá? Então é isso que eu vou falar. Começar a falar sobre a cinemática do movimento balístico. Então, o assunto é lançamento de projétil. Eu vou fazer aqui de lado, para aproveitar esse espaço, a figura. Então eu tenho um objeto. Eu vou lançar esse objeto da origem do sistema de coordenadas, que não precisa ser, quer dizer, aqui na verdade é o seguinte, eu tenho um objeto sendo lançado e eu posso escolher o meu sistema de coordenadas para descrever adequadamente esse lançamento, tá? Então, primeiro vem o quê? Vem o fenômeno, a física, né? Então, tem um objeto sendo lançado. E aí, então, eu escolho o sistema de coordenadas e escolho de tal maneira que eu vou colocar aqui na origem, que é a situação inicial, no instante t igual a 0, que eu disparo o cronômetro e o objeto é lançado, tá? E aí ele faz esse movimento aqui, deixa eu colocar em outra cor para ficar um pouquinho mais didaticamente mais interativo, tá? E aí ele faz esse movimento aqui. E quando faz esse movimento, né, o que caracteriza esse movimento são duas informações, ou uma, né? Qual que é? A velocidade inicial, que eu chamo de V0, que é vetor, evidentemente, tá? Essa velocidade vetor, ele faz um ângulo que eu vou chamar de θ0. θ0 vai dizer que esse é o ângulo da velocidade em relação ao eixo x, que é horizontal. Então, eixo horizontal, x. Então, vertical vai ser y inicialmente. E é claro, à medida que essa partícula descreve esse movimento aqui, uma curva parabólica, e depois eu vou mostrar por que isso é uma parábola, tá? Essa velocidade, que é o vetor, vai mudando de direção em relação ao eixo x. Tá? Tanto é que uma coisa que a gente consegue verificar, por exemplo, aqui em cima no topo, quando ele atinge a altura máxima, só tem componente horizontal da velocidade. É quando o ângulo θ é 0. E depois essa inclinação vai ficando negativa em relação ao eixo x. Está caindo, né? Ao invés de estar subindo, vai estar caindo.
Então é isso. Agora, esse movimento, primeiro, V0, que é vetor, eu consigo decompor na linguagem da aula passada. V0 tem uma componente, eu consigo descrever como uma componente x e outra componente y. V0 está aqui. Eu fecho o ângulo θ0, encontro o eixo x. Então, quando eu fecho, é cosseno. Ele é o módulo, ou seja, o comprimento do V0, não tem vetor, é comprimento, cosseno de θ0, isso na direção I, ou seja, eixo x. Mas, quando eu tenho θ0, eu abro esse ângulo, ao invés de fechar, eu abro, vou para o outro lado, isso dá seno de θ0. Então, é V0 seno de θ0 na direção J. Então, V0 cosseno de θ0 é pegar esse cara aqui, sol do meio-dia, faz uma projeção e o comprimento da sombra horizontal é V0 cosseno de θ0. Esse cara aqui. E se eu coloco uma lanterna, né, um sol à tarde, quase se pondo, ele vai fazer uma sombra na parede e essa sombra na parede é V0 seno de θ0. Tá? Então essa é a velocidade inicial. Só que esse movimento é realizado, a pessoa tem que falar, né? Na superfície, ou próxima da superfície do planeta Terra, por exemplo, ou num outro planeta, planeta X, ele tem que dizer qual é o campo gravitacional, né, que dá a aceleração da gravidade. Nesse caso aqui, vamos supor, estou na Terra, então eu tenho aqui minha aceleração da gravidade G, que é para baixo. Tá? Então, se eu lanço aqui e desprezo nesse nível de curso de fenômenos mecânicos, tá? A gente não consegue ir além, se bem que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, eu acho que, não sei se eu vou conseguir falar, porque a parte de forças está bem reduzido de tempo, tá? Mas tem uma coisa chamada força resistiva do ar, né? É um tipo de atrito, que é diferente do atrito de superfície, de contato, de superfície, que desliza, né? Tem outro tipo de atrito. Isso é fácil perceber, por exemplo, andando de bicicleta. À medida que a velocidade de som aumenta da bicicleta, mais resistência você sente. Então, é um tipo de força resistiva, né, que vai dissipar energia, que é proporcional à velocidade, e muitas vezes é proporcional à velocidade quadrada. Tá? Então, esse tipo de força resistiva do ar, estou desprezando. Quando que eu consigo fazer isso no laboratório, desprezar? Né? Movimento de balística é difícil, mas no movimento de queda livre é relativamente simples. Se você tiver um tubo com vácuo, com um objeto lá dentro, tem uma técnica para tirar o ar, né? Para deixar o vácuo, fazer o tubo, né? Mas se você conseguir tirar uma quantidade razoável de ar, deixar vácuo, aí você percebe que esse objeto que você colocou lá cai com uma velocidade cuja aceleração aqui vai ser g, tá? Dá para ver nitidamente. Você coloca uma folha de papel, mas mesmo assim parece que é uma pedra que está caindo. Por quê? Porque não tem resistência do ar. Então, nesse caso aqui, nesse curso, principalmente nessa parte de balística, eu estou desprezando resistência do ar. Se eu estou desprezando resistência do ar, a componente horizontal e a componente vertical do movimento eu conheço muito bem. Eu posso, à medida que o objeto está se deslocando aqui, tem uma certa velocidade, né? Eu sempre posso olhar a sombra desse objeto no eixo X e a sombra desse objeto no eixo Y. Da mesma forma que eu vejo a posição, eu posso ver velocidade e aceleração. E separar em duas componentes, X e Y. São duas equações distintas, porque horizontalmente o movimento é retilíneo uniforme. E verticalmente é um movimento uniforme, retilíneo, uniformemente variado. Ou seja, a aceleração é constante. Tá? Então vamos lá. Na direção horizontal, eu vou ter movimento
retilíneo uniforme. Tá? Momento retilíneo uniforme, então, esse cara aqui é o Vx. Esse cara aqui na verdade, é V0x, V0y. Tá? Então, o movimento retilíneo uniforme, o Vx é V0x, que é V0 cosseno de θ0, que é constante. Essa sombra horizontal se move com velocidade constante. Se move com velocidade constante, tá? Eu tenho a equação horária para esse cara que é x igual a x0 mais v0x t. Tá? Quem que é v0x? V0 cosseno de θ0. Então eu já vou colocar aqui que é V0 cosseno de θ0 t. Tá? Essa é a equação horária para a posição em função do tempo da sombra do objeto da sombra horizontal. Tá? Bom, agora eu vou escrever a equação para a sombra vertical. Tá? Vertical, o movimento é retilíneo uniformemente variado. Então, deixa eu fazer aqui uma outra cor. Então agora eu vou olhar a direção vertical, cujo movimento é retilíneo uniformemente variado com aceleração igual a menos g. Tá? Esse sinal menos pode dizer aqui que a aceleração é para baixo e o eixo y, no caso aqui, tá? Aceleração y, né? É positivo para cima, mas só que o g é para baixo. Então vamos lá. Primeiro, como a aceleração é uniforme, significa que a velocidade varia linearmente com o tempo. É na direção y, então a velocidade na direção y em função do tempo é a velocidade na direção y inicial mais a aceleração na direção y vezes t. Tá? É por isso que é movimento retilíneo uniformemente variado. O que está uniformemente variando? A velocidade. Quem que é a y? A y é menos g. Então, e quem que é V0y? V0y é V0 seno de θ0. Então, eu vou colocar esses dois caras aí. Então, isso aqui vai ficar V0 seno de θ0 menos a y é gt. Tá? Então, essa é a velocidade que é a componente y. Agora, eu tenho a velocidade, como eu falei nas aulas anteriores, na aula passada que eu falei de vetores, mas a aula anterior que eu falei de integral, né? Eu consigo fazer o caminho de volta. Eu tenho a aceleração, achei a velocidade. Aceleração constante, a velocidade é uma função desse tipo aqui, primeiro grau em t. Eu tenho a velocidade, se eu tenho velocidade, eu integro, acho a posição. Mas para achar toda a posição, eu tenho que dar a condição inicial. Tá? Condição inicial vai ser em t igual a 0, o objeto vai estar na posição y0. Nesse caso aqui, do jeito que eu desenhei, o y0 é 0, mas deixa um pouquinho aí geral. Então, eu tenho velocidade, eu consigo achar a função horária y de t, que é formalmente integrando essa expressão aqui, que é vy dt. Tá? Se integrar aqui, eu vou ter o termo que é constante, eu vou chamar esse cara de y0, que é a posição quando t é igual a 0. É a parte constante, não depende do tempo. Desse termo aqui integrando vai dar v0 seno de θ0 vezes t. Você tem dúvida? Deriva esse cara em relação a t, vocês vão obter v0 seno de θ0. O último termo, menos gt, integro, fica menos meio de gt quadrado.
Se tem dúvida, deriva, cai 2, cancela o 2 aqui, fica menos gt, 2 menos 1 é 1, que é a regra do tombo, da derivada de um polinômio. Tá? Então, essa aqui é a equação a posição vertical, velocidade vertical, posição horizontal, velocidade horizontal. Eu tenho aqui essa equação, que é trivial, né? Constante. Essa equação da velocidade e a última equação aqui, tá? Da posição vertical. São 4 equações que valem simultaneamente, tá? Se eu coloco t igual a 0 aqui, t igual a 0, x igual a x0, y igual a y0. Ou seja, eu estou numa posição inicial cuja coordenada r0 é x0 na direção y, y0 na direção j. Tá? Aí eu olho para, à medida que o tempo vai passando, o que acontece com a velocidade vx? Constante, não depende do tempo. O que acontece com a posição x? Vai variando linearmente com o tempo. O que acontece com a velocidade y? Vai variando linearmente com o tempo. O que acontece com posição a sombra vertical? Vai variando quadraticamente aqui, porque tem uma independência linear, tem uma dependência quadrática no tempo. Tá? Então, essencialmente é isso. Essas são as 4 equações, né, quando eu olho o lançamento de um projétil. Tá? Aí, com essas 4 equações, eu posso tirar algumas informações, chegar em umas equações secundárias a partir dessas equações. Tá? 2 dessas equações. Primeiro, altura máxima. Tá? Deixa eu aproveitar essa figura aqui. Quem que é a altura máxima? A altura máxima está aqui. Tá? Vou chamar de H. Qual é a altura máxima dada a velocidade V0, vetor? Ou seja, magnitude V0, ângulo θ0. Eu tenho condições de achar. Tá? Eu vou achar. Qual é o alcance? Alcance é... ele sai de uma altura, ele volta para o mesmo nível. Aí eu meço a distância horizontal e esse eu vou chamar de alcance R. Tá? H e R. Então eu vou tirar... primeiro eu vou tirar H. Bom, para relacionar H, eu verifico primeiro o seguinte. Eu venho aqui. Ele vai atingir um ponto mais alto, que eu vou chamar de B. Tá? Essa equação da posição, tá aqui, ela é válida enquanto o objeto estiver fazendo um movimento de balística. Em particular, ele vale para o t igual a tb. Então, em B, eu tenho que y de B, que é igual a y quando o tempo é tb, quando o objeto está aqui, venho aqui, y0 mais v0 seno de θ t menos meio de gt quadrado. Tá? Mas o y de b, que é o y quando o tempo é b, ou seja, o objeto está nessa posição aqui o y menos o y0 para colocar o zero, né? Mas aqui pode ser um y0, posso estar na altura, posso colocar o zero onde que eu queira, né? Mas isso aqui, se eu coloco y igual a zero aqui, bom, não precisa colocar, mas se eu passo para esse lado aqui, fica y menos yb menos y0, ou seja,
a diferença da altura B para onde está lançando. Isso é H. Então, esse cara aqui é H é V0 seno de θ0 TB. Tá? Isso aqui, deixa eu apagar aqui. Depois eu vou precisar dessa equação, mas aqui por causa de tempo, de espaço. Bom, pelo menos eu vou tentar manter esse. Então, essa equação é válida. Tá? Só que tem um tempo aqui. A outra equação que é válida, e eu sei o que acontece em B, é a velocidade vertical. Então, se eu tenho um objeto sendo lançado, e estou olhando só a componente Y, se eu estou olhando só a componente Y, só estou olhando a sombra desse cara, tá? Esse cara sobe, faz esse movimento aqui, mas eu estou projetando a sombra. Então, a projeção da sombra dele faz o quê? Na parede. Chega no B, desce. Então, é isso aqui, ó. Tá? E esse movimento aqui, a velocidade no ponto B, como é a altura máxima, ele não passa do B. Então, momentaneamente, no B, ele está em repouso. Ele para, tá? Ele vai lá, para. Então, VB, V de TB, velocidade, componente Y da velocidade, quando o tempo é TB, é zero. Tá? E aí eu venho a equação, qual é a equação que descreve o movimento vertical? É esse sujeito aqui. Vy é V0 seno θ0 menos GT. Então eu vou pegar essa equação aqui e usar em B. Então vai ficar Vy calculado em TB é zero. Tá? Ele para aqui momentaneamente. Mas por outro lado, quem que ele é? V0 seno de θ0 menos g TB. Que é zero igual a isso. Então daqui eu vou isolar TB. Então TB é V0 seno de θ0 dividido por G. Deixa eu apagar esse cara aqui. Depois eu vou usar essa equação, mas vai voltar. Então, é V0 seno θ0 dividido por G. Tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse TB e jogar na equação de cima. Aqui, em dois lugares. Tá? Bom, deixa eu fazer isso então. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Aí é questão de álgebra. Aí eu venho aqui e eu vou fazer substituição que H igual a V0 seno de θ0 e TB. Quem que é TB? V0 seno de θ0 dividido por G. Agora, menos meio de G TB ao quadrado. Quem que é TB? V0 seno de θ0 sobre G, tudo isso ao quadrado. Tá? H vai ser o seguinte. Aqui eu tenho V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ0 dividido por G. Aqui eu vou ter V0 ao quadrado também, seno ao quadrado de θ0 também. Esse G aqui cancela com G quadrado embaixo e fica G embaixo. Aí então fica 1 vezes isso, aqui menos meio vezes isso. 1 menos meio é meio, tá? Então com isso eu consigo tirar o quê? A altura máxima que o objeto alcança em função da velocidade inicial, V0, módulo da velocidade inicial, ângulo inicial e também da aceleração da gravidade G que fica embaixo. Tá? O G fica um denominador. Então significa, se eu tiver na Terra aqui, o G vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, eu vou ter uma certa altura. Se eu for num planeta que o G vale metade, a altura que vai alcançar é
o dobro, porque o g está no denominador. Tá? Se você for lá na Lua, que a aceleração é menor do que 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Não sei se é 1/5, não me lembro agora. Então o que acontece? A altura máxima vai ficar 5 vezes maior. Tá? Então, aqui, quando a gente dá um pequeno salto, lá na Lua, por exemplo, a gente consegue dar grande salto por causa da aceleração gravidade ser menor. Tá? Então é isso. E também faz sentido, a velocidade ao quadrado no numerador. Quanto maior V0, maior alcance, isso é óbvio. E o ângulo também, seno quadrado de θ zero, tá? O seno quadrado de θ zero, o que acontece é que essa altura também, se o ângulo é zero, tô aqui, não tem altura nenhuma. À medida que eu vou aumentando o ângulo para 90 graus, o seno vai de 0 para 1. E evidentemente, para uma dada velocidade, maior alcance é quando você aponta, por exemplo, o canhão para cima, aí você tem um alcance máximo. Se você enviesar um pouquinho mais, a altura vai ser menor. Tá? Aí você faz toda uma análise física da situação do problema baseado nessas equações aqui. Tá? Bom, então isso é altura. O outro deixa eu apagar tudo aqui, é o R, que é alcance horizontal. O que eu chamei de B, eu vou chamar de C. Esse ponto aqui, quando ele atinge a mesma altura de lançamento, tá? Então, para chamar de alcance horizontal, a altura final é igual à altura inicial. O objeto sobe e vai descer. Quando ele atingir uma altura final igual à altura inicial, você mede a distância horizontal, e essa distância horizontal é R, que é o alcance. Tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai analisar agora as equações, as 4 equações que são válidas no ponto C. Então, em C, eu tinha a equação horária para o x, que é o seguinte: x de t é x0 mais v0 cosseno de θ0 t. Foi a equação que eu apaguei, tá? Que é velocidade constante, que é v0 cosseno de θ0. Vale para qualquer tempo. Em particular, vale para tc. Aí, x menos x0, passo o x0 para cá, é a diferença da posição x com a inicial, que está zero, tá? Mas se for um x0 qualquer que não for zero, tudo bem. A diferença é exatamente o R. Esse cara aqui é o meu R. Tá? Só que esse R está em função do tempo TC. Tá? Como é que eu vou tirar esse tempo TC? Eu vou olhar para essa figura aqui e quando eu olho para esse ponto TC, quando eu vou definir o alcance, eu vou explorar uma outra informação que está aqui. Qual que é a outra informação? O que é alcance? Essa distância horizontal, quando a altura final é igual à altura inicial. Mas a altura é o y, tá? Então eu vou pegar a função y e calcular em TC. Qual que é a função y? Aquela equação que está aqui. Y em função de t é y0 mais a velocidade inicial componente y, que é v0 seno de θ0, t menos meio de g t quadrado. Tá? Só que agora eu vou analisar esse cara no instante TC. 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 E aí o que acontece em TC? O y, eu vou fazer y0 para cá, vai ficar y menos
y0 vai dar isso. Quando eu defino alcance, a altura final tem que ser igual à altura inicial, que é 0. Portanto, a diferença. Tá? Então, isso aqui é 0. Sendo 0, pego essa equação aqui, passo esse aqui para o outro lado, vai ficar V0 seno de θ0 TC igual a meio de G TC quadrado. Essa equação aqui, TC igual a 0 não é solução, porque não faz sentido nenhum. Então eu posso fazer corta aqui. Tá? Aí eu consigo isolar TC. TC é 2 vezes V0 seno de θ0 dividido por G. Tá? Que na verdade é 2 vezes o TB. Então, daqui a gente consegue ver que o tempo que ele gasta subindo a atingir a altura máxima é o tempo que ele vai gastar também descendo. Tá? Essa é uma observação que eu faço. Tem o TC. O que eu vou fazer agora? O R igual a V0 cosseno de θ0 vezes TC. Então, vou jogar esse TC que está aqui para cá. Tá? Então, aqui eu não preciso mais. Posso apagar. Então, obtenho que R igual V0 cosseno de θ0 vezes o TC. Quem que é TC? 2V0 seno de θ0 dividido por G. Eu não vou precisar mais aqui. Pago. Deixa eu só ajeitar mais um pouquinho. Tem mais 2 passos para fazer aqui. O primeiro passo é juntar, né? 2 vezes V0 ao quadrado, cosseno de θ0 seno de θ0 dividido por G. Tá? Bom, aí dá para simplificar mais um pouquinho. Aí eu tenho que lembrar do arco duplo. Se vocês são alunos do BCT, tem certas coisas que não tem como. Vocês têm que saber. Tem que lembrar. Ah, não lembro do sinal direito. Tá, tudo bem, mas tem essa relação aqui. Se não lembra direito do sinal, a não ser que esteja numa prova, vocês podem ir lá e consultar. Mas sabe que existe. O que que é? Se eu tenho aqui cosseno de A mais B, arco duplo, A mais B, isso aqui é cosseno de A vezes cosseno de B. Se o sinal é positivo, ele agora é negativo. Se não é negativo, positivo. Cosseno de B, cosseno de A. Tá? Desculpa. Seno. Agora, se eu tenho... Agora, o nosso caso, seno. Se eu tenho seno de A mais B, ou menos B, ele é seno do primeiro, cosseno do segundo. Se é mais, é mais. Se é menos, cosseno do A, seno do B. Bom, aqui eu tenho uma situação que é, se A for igual a B, eu tenho seno de A mais A, que é 2 vezes A, fica seno de A, cosseno de A, mais, porque é mais, cosseno de A, seno de A, que é 2 vezes seno de A, cosseno de A, que é exatamente esse aqui, 2 vezes cosseno de θ0, seno de θ0. E esse cara, portanto, pode ser escrito como sendo V0 ao quadrado, seno de 2 vezes θ0, dividido aqui por G. Tá? Então, essa é a fórmula, a expressão para o alcance final. Tá? Aí uma observação aqui que eu faço, está relacionado também com o exemplo 1 que eu vou fazer agora, já, tá? Porque eu vou usar essa fórmula de alcance, que é o seguinte. Eu tenho aqui alcance em função de seno de 2 vezes θ0. Tá? E alcance
esse ângulo θ0 tem que ser um ângulo menor que 90 graus. Tá? Menor que 90, porque o alcance para frente. Se for maior que 90, o alcance seria para cá, né? Então eu estou analisando uma situação que eu estou jogando para frente, não estou jogando para trás. Então o máximo valor de θ0 é 90 graus aqui. Se for 90 graus, seno de 90 graus vezes 2 é seno de 180 graus. Seno de 180 graus é zero. Então o alcance é zero. Faz sentido. 90 graus, estou jogando para cima. Se eu jogo para cima, não tem distância horizontal percorrida pelo objeto. Tá? E aí outra coisa que você olha também de 0 a 90, seno de 2θ0, isso é outra coisa que vocês precisam saber, como alunos de VCT, qual é o comportamento da função seno e cosseno em 360 graus. Tá? Então acontece aqui. Faço o círculo trigonométrico, cujo o raio é 1. Eu estou aqui o ângulo θ0. Essa projeção aqui é cosseno de θ0 e essa projeção é seno de θ0. Tá? Então eu falei que se o ângulo θ0 é 90 graus, seno de 2θ0 é seno de 180. Seno de 180 é aqui, ele tem a altura zero, então seno é zero. Tá? Aí a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: qual é o valor máximo de θ0 para que o seno de θ0 seja 1? Que é o máximo valor do seno, assim como do cosseno, é 1. Então eu tenho um ângulo θ0 de tal maneira que o seno de 2 vezes θ0 é igual a 1. Qual que é esse ângulo θ0? Não é 90, porque 90 vai dar 180, o seno vai dar 0. Tá? Onde que o seno de θ0, onde o seno do ângulo tem máximo valor? 90 graus. Mas como aqui é 2θ0, então θ0 vai ser 45 graus. Tá? Então se você colocar um ângulo de 45 graus, o alcance vai ser máximo. E se colocar um pouquinho acima, vai ser menor que esse máximo. Mas você pode colocar um pouquinho abaixo também, de tal maneira que eu vou ter dois ângulos diferentes que vão dar o mesmo alcance. E o exemplo 1 diz respeito justamente isso. Tá? Eu tenho dois ângulos que produzem o mesmo alcance. Mas tem uma diferença no lançamento desses dois objetos. É o tempo de voo. Um deles, o tempo de voo é maior do que o outro. Tá? Então você está pensando em lançar canhão, né? Fala, não, eu posso colocar dois ângulos aqui que eles chegam no mesmo lugar. Tá, chegam no mesmo lugar. Mas tem um que vai mais rápido e outro que mais devagar. Então, eu vou mostrar quem que vai mais rápido e quem que vai mais devagar. Tá bom? Então, esse é o exemplo 1 que está resolvido na aula 4. Então, vamos lá. Eu vou usar, então, essencialmente, essa fórmula de alcance e a forma intermediária lá, que eu achei o TC, que dá o tempo de voo. Eu vou apagar aqui, fazer uma figura muito parecida, mas menos poluída, que vai ser uma figura focada. Então, no aula 04, no exemplo 1. Deixa eu fazer essa figura aqui, que é o seguinte. Então, tem dois ângulos que vão produzir o mesmo alcance. Vou colocar 0, se temos x0 e y0 igual a 0, vou colocar
a origem do sistema de coordenadas sobre a partícula inicial. Então eu tenho aqui partícula A vai fazer esse movimento aqui e tem V0 da partícula A, que ele faz um ângulo θ0 de A. θ0 de A vai ser π sobre 4 mais um delta, um acréscimo. E o delta vai ficar entre 0 e π sobre 4. De tal maneira que o máximo valor de θ0 é quando esse cara é lançado verticalmente. Tá? E o mínimo, π sobre 4 menos entre 0, né? Então é π sobre 4. Um pouquinho maior que π sobre 4. Então esse é um ângulo. O outro ângulo vai ser θ0 de B, e a partícula B vai fazer isso aqui. Isso aqui vai ser V0B. E vai ter um ângulo que é o θ0 de B, que é π sobre 4 menos delta. Show. Vai poluir um pouquinho, mas deixa eu fazer esse ângulo aqui. Esse é o ângulo θ0 de A. Esse é o ângulo θ0 de B. Então essa aqui é a partícula A e o vermelho é a partícula B. Tá? Bom, de acordo com a fórmula que eu apaguei aqui, o alcance é dado por V0 ao quadrado seno de 2 θ0 dividido por G. Tá? E aí, então, eu tenho esses dois ângulos. Então, eu vou trabalhar com a partícula A e B simultaneamente. Então, eu vou ter o R de A e o R de B. Os dois, o enunciado fala que tem a mesma velocidade, o modo de velocidade é V0, só a direção que muda. Tá? Um faz um ângulo θ0 A, outro faz ângulo θ0 B. Mas o V0 é igual. Aí vem seno de 2 vezes qual é o ângulo. Para o A é π sobre 4 mais delta. E para o B é π sobre 4 menos delta. Tá? Se eu quero achar o RA, uso o sinal positivo. Se eu quero achar o RB, uso o sinal negativo. Tá? E aí eu venho aqui, uma simplificada, isso aqui vai dar seno de 2 vezes π sobre 4 é π sobre 2. Mais ou menos, passo 2 multiplicando por delta, fica 2 vezes delta. Tá? Isso aqui vai ser seno do primeiro ângulo, que é π sobre 2, cosseno do segundo ângulo, que é 2 vezes delta. Mais ou menos. Agora, cosseno do primeiro ângulo, que é π sobre 2, e seno do segundo ângulo, que é 2 vezes delta. Cosseno de π sobre 2 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Tá? Então, o alcance AB vai ser V0 ao quadrado, faltou G aqui, V0 ao quadrado, não importa esse sinal mais ou menos, porque dá 0 na frente, né, que segue o mais ou menos aqui. Só importa, vai dar cosseno de 2 vezes delta. Cosseno de 2 vezes delta, dividido por G. Tá? O que isso diz? Diz exatamente o que eu falei, que ambas as partículas com diferentes ângulos, mas eles estão simétricos em relação a π sobre 4. π sobre 4 é o que dá maior alcance, né? Alcance máximo, e eles estão simétricos, um está um pouquinho acima, outro está um pouquinho abaixo, com o mesmo ângulo delta. Os dois produzem o mesmo
alcance. Tá? E tá aqui. Só depende aqui o alcance do delta. E o delta está entre 0 e π sobre 4. Tá? Bom, só que quando eu for olhar o tempo de viagem, eu verifico que eles têm tempos de viagens diferentes. Eu tinha feito lá, vou ter que fazer a cola aqui voltando, o tempo total de viagem era aquele TC que eu apaguei, né? Chamei aqui de B, tinha chamado aqui de C, e o TC era 2 vezes V0 seno de θ0 dividido por G. Tá? Então eu vou ter o tempo total de viagem para o A e para o B. Vai ser igual 2 vezes V0, os dois têm módulo de velocidade iguais, dividido por G, seno, qual é o ângulo? π sobre 4, os dois. O A é mais, o B é menos delta. Não vou precisar mais. E aí é só álgebra, 2 vezes V0 sobre G. E aqui eu tenho seno de π sobre 4 cosseno de delta mais ou menos cosseno do primeiro ângulo, π sobre 4, seno do segundo ângulo, que é delta. Cosseno de π sobre 4, seno de π sobre 4, cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, o tempo total, A, B, vai ser 2 cancela com 2, vai ficar raiz de 2, V0 sobre G, e vamos ver o que sobrou. Primeiro termo aqui, cosseno de delta mais menos seno de delta. Tá? O A vai ter cosseno de delta mais seno de delta, e o B vai ter cosseno de delta menos o seno de delta. Tá? E lembrando que o delta é um ângulo entre 0 e π sobre 4 para fazer sentido para o lançamento ser aqui na frente, para frente. Tá? Então o que significa isso? O cosseno desse ângulo delta, o delta tem que ser menor que π sobre 4. Se ele é menor que π sobre 4, significa que o cosseno é maior do que o seno do delta. Porque eu tô com delta de entre 0 a π sobre 4. Tem que ser menor que π sobre 4 o ângulo, maior que 0. Aí, nesse quadrante, não é quadrante, né? Um quarto quadrante, a metade quadrante, o cosseno é maior do que o seno. Tá? Então, esse cara aqui nunca vai ter o sinal negativo, né? Vai ser cosseno de delta menos seno de delta. E o outro é cosseno de delta mais seno de delta. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o tempo total do A vai ser maior que o tempo total do B. Tá? O cara aqui... e dá para mostrar também que a altura que o B atinge é menor que a altura que o A atinge, etc. Tá? É outra informação que fica óbvia aqui. Tá? Então, o voo é mais rasante, atinge tem o mesmo alcance, só que por fato do voo ser mais rasante, o tempo é menor. Tá? Então é isso, é um problema fácil só para fazer uma análise, né, um pouquinho mais quantitativa, matemática, de algo aqui que a gente tem uma certa noção, né? E aqui a gente consegue mostrar matematicamente. Ainda sobre balística. Agora eu vou para o exemplo 2, que é um problema mais
trabalhado, assim, mais elaborado. Então, só com uma referência, exemplo 2. Vou fazer a figura aqui. Tem mais espaço. Tá? Alguma coisa assim, eu tenho uma rampa. E tem um platô aqui em cima. Esse platô tem uma distância, altura D2. E também tem uma que eu chamo de ponto B, que é o fim da rampa. Posso aqui puxar um eixo uma direção vertical. Aí a projeção da rampa na direção horizontal tem um comprimento D1. D1 ele é dado, depois eu vou substituir em números, 6 metros. E D2 é 3,60 metros. Tá? Não sei se vai aparecer direitinho no vídeo, se vai cortar ou não, mas de qualquer forma essas informações tem nas notas de aula, então tudo bem. Eu vou chamar esse eixo aqui, horizontal, eixo X, e chamar o eixo de outra cor, vertical, eixo Y. Tá? Aí eu vou lançar uma pedra com uma certa velocidade inicial V0, cujo módulo é 10 metros por segundo. E o ângulo inicial, θ0, 50 graus. Tá? Então é isso. O item A, na verdade, se você conseguir resolver o item B, ele responde o item A, tá? Só que item A, você tem vários jeitos de responder, fazendo, digamos assim, rabiscar, né? Fazer um rabisco, umas continhas, e você chega à conclusão. Não é só um raciocínio, tá? O que diz o item A? O item A pergunta se, com a velocidade de 10 metros por segundo, no ângulo de 50 graus, arremesso contra a rampa, a pedra vai chegar no platô ou ele vai cair em cima da rampa? A rampa é esse cara aqui, ó. Isso é a rampa. Tá? É o plano inclinado. O platô é aqui em cima. Né? Então, o item A é... Deixa eu redesenhar aqui. Que movimento ele vai fazer? Ele vai fazer isso? Ou ele vai fazer isso? E depois cair, claro, né? No platô vai ficar aqui em cima. Qual é o movimento que ele vai fazer? Então essa é o item A. E o item B é complementação mesmo. Ele vai perguntar aonde exatamente vai cair. Você responde o item A, fala, vamos supor, vai cair na rampa. Então, que lugar na rampa? Vai cair no platô. Que lugar do platô? Tá? Então essa é a pergunta pro item B, que é mais completa daí, tem que tomar cuidado. Então vamos lá. Para resolver esse problema, eu vou falar de uma equação, vou tirar uma equação
que nas minhas notas de aula eu tirei lá no começo antes de resolver o exemplo 1. Mas aqui eu resolvi tirar agora porque eu vou utilizar essa equação agora. Porque é interessante utilizar essa equação agora. Tá bom? Então vamos lá. Que equação é essa? Eu tenho 4 equações básicas para o movimento de balística. Velocidade e posição, componente x e componente y. Eu posso eliminar o tempo e escrever y, que é a altura vertical, em função da posição horizontal x. Tá? É isso que eu vou fazer. E eu vou usar basicamente essa equação para resolver o problema. Tá? Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Lembrando, então, independentemente de que seja esse problema ou não, problema de balística. No problema de balística, então, eu tenho a equação x igual a x0, v0, cosseno θ 0, t. Tá? E aí eu tenho a equação também y0, v0, seno de θ 0t, menos meio de gt quadrado. Enquanto estiver no ar, um dado tempo, enquanto estiver no ar, essas duas equações valem simultaneamente. Só para não carregar e simplificar, eu posso até deixar, mas eu vou tomar esses dois caras aqui sendo zero, porque eu vou escolher um sistema de coordenadas tal que eu vou colocar a origem quando a partícula começar o movimento. Tá? Não preciso fazer isso. Bom, da primeira equação, vou isolar o tempo. A gente já fez coisa muito parecida aqui, na hora de achar a altura, por exemplo, a altura máxima. Tá? Aí, isolando o tempo, eu jogar na equação de baixo. Y é V0, seno de θ 0, o t é x dividido por V0 cosseno de θ 0. Menos meio de g, t ao quadrado, só que t é x sobre V0 cosseno de θ 0. Tudo isso ao quadrado. Tá? Fazendo simplificações aqui, y igual. V0 vai embora com V0, eu tenho seno de θ 0 dividido pelo cosseno de θ 0. Isso é tangente de θ 0, multiplicado por x. Aí eu tendo menos meio, eu tenho g, denominador eu vou ter V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ 0, tudo isso multiplicado por x ao quadrado. Tá? Então, y em função da posição x, y tem uma dependência quadrática de x. Logo, e tem um sinal negativo no x quadrado, isso aqui é parábola. Tá? Que é do tipo a mais bx mais c x ao quadrado. Só que c é negativo. Ou poderia ser menos c. Tá? Então, quando você olhar, lançar uma pedra, um objeto qualquer, no ar, esse movimento aqui, e é isso que vocês estão vendo. X, horizontal, y, vertical. E esse formato do movimento, da trajetória, é um formato parabólico. Vale essa equação de parábola. Tá? Então tá aqui a equação. Bom, eu tenho essa equação que vale para qualquer problema e agora eu vou analisar diante desse problema aqui.
Bom, eu vou chamar aqui, quer dizer, já chamei esse cara de B, né? Que é onde começa o platô. Onde começa o platô, distância horizontal percorrida aqui é D1, 6 metros. Então deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu calcular o Y quando o X vale D1. Então é Y de D1. Isso aqui é tangente de θ0, o X é D1. Menos meio de G V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ0, o X é D1. Então D1 ao quadrado. Tá? Aí eu substituo deixa eu substituir uma vez aqui, que é o Y, quanto que o D1, 6 metros. Deixa eu fazer uma coisa aqui, para vocês não dizerem que eu nunca fiz, tá? Se vocês olharem livro de física básica, Survey, o Halliday, Szymanski, eles fazem vários exemplos, inclusive exemplos numéricos. Tá? Primeira coisa, trabalhe o máximo possível com expressões literais, como eu trabalhei aqui. Não substitui nada. Agora, eu vou obter valor numérico. Por quê? θ0 eu tenho é 50 graus, D1 é 6 metros, G, não falaram nada, é 9,8 metros por segundo ao quadrado, V0 é 10 metros por segundo. Bom, tá todo mundo aí, tá? E agora, isso inclusive vale um curso unificado, talvez não em fenômenos mecânicos, mas no quadrimestre que vem, quando vocês forem fazer fenômenos térmicos e fenômenos eletromagnéticos mais para frente, e quando vocês forem fazer uma prova presencial, uma prova escrita, dissertativa, tá? Tem professores que simplesmente eles querem que os alunos sigam o que está aqui no livro. Tá? O que o livro faz? Na hora de substituir os valores, vamos aqui, tangente θ0. Então, a tangente, quem que é o θ0? 50 graus. Tá? D1. D1 é 6 metros. É unidade. Tá? Menos meio G. 9,80 metros por segundo ao quadrado. V0 ao quadrado, 10 metros por segundo ao quadrado. Cosseno ao quadrado de quem? 50 graus. Vezes D1 ao quadrado, 6 metros ao quadrado. Tá? Se você fizer isso e mantiver as unidades, tangente de θ é adimensional, sobra metros. Aqui eu tenho metro por segundo ao quadrado. Tenho metro quadrado. Então é metro cúbico por segundo ao quadrado. Tem um metro quadrado embaixo. Segundo ao quadrado. Esse segundo ao quadrado, denominador, sobe e cancela esse cara. E no final do dia, esse segundo termo também vai dar metros. Tá? Então o resultado final aqui vai ser em metros. Eu sei que é meio chato fazer isso, tem gente que não coloca, mas tem professor, eu garanto para vocês que vai ter professor que vai descontar pontos se vocês não fizerem isso. Perder uns pontos de graça dói, né? Então, fiquem espertos quanto a isso. Bom, aí pega uma calculadora, tá? Mesmo num curso presencial, vocês têm direito a utilizar a calculadora, ninguém vai, né, lembrar tangente 50 de cabeça, essas coisas assim. Então, vocês obtêm esse valor. Que valor vocês vão obter aqui? Não queria apagar essa fórmula aqui. Então, vocês vão achar que o y de 6 metros, quando o x vale 6 metros,
esse valor vai ser 2,88 metros. O que significa esse 2,88 metros? Se eu olho para o figura inicial, a altura onde está esse platô não é 2,88, ele é 3,60. Que ele é menor, então, D2. Se é menor que D2, então o que acontece é o seguinte. Ele não vai chegar. Ele chegaria à altura 2,88 se não tivesse, se fosse assim, ó, ele vai fazer esse movimento aqui. Tá? Mas como não dá para fazer, ele vai bater antes. Tá? Se a altura fosse maior do que 2,88, ok. Aí teria que fazer duas análises, né? Será que eu pego ele subindo ou ele já está descendo? Então tem dois resultados aí. Então tem que fazer uma análise extra. Mas uma coisa eu sei. Se esse Y de 6 metros fosse maior do que o D2, uma coisa eu sei. Ele caiu no platô. Mas como ele é menor, ele caiu na rampa. Mas aonde caiu na rampa? Não é essa altura 2,88 metros. Tem que tomar um pouquinho mais de cuidado agora. Tá? Então, agora eu vou responder o item B. O que o item B está pedindo? Algumas coisas. Mas, basicamente, vocês achando o ponto onde ele caiu, ele está pedindo calcular vetor de deslocamento. Deslocamento, o que é? Posição final menos a posição inicial. A posição inicial está na origem do sistema de coordenadas, que é 0. Então, basta eu calcular o ponto final, que é dado pela coordenada x final e y final. Então, eu tenho o vetor R. Ele pede o comprimento do vetor, o ângulo que o vetor faz com o eixo horizontal, mas basicamente, se eu achar o x final, se eu achar o y final, eu resolvo o problema. Tá? Só que eu não tenho os dois. Deixa eu limpar aqui um pouquinho. Eu tenho essa equação. Não vou apagar. Tá. Então ele está fazendo um movimento desse tipo aqui. Ele para aqui. Ele não continua. Porque tem a rampa. Esse aqui eu vou chamar de posição C. Posição C vai ter um XC, vai ter um YC. Tá? Então, de acordo com essa equação vale enquanto ele estiver no ar, né? Da origem até o ponto C, essa equação que é válida. Tá bom? E caiu aqui. Até o instante que toca na rampa, essa equação válida. Então, isso aqui vai ficar em C. Y de C é tangente de θ0, que eu tenho um valor, XC menos meio de G V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ0 XC ao quadrado. Tá? Tem um problema aqui. Não conheço YC e eu não conheço XC. E eu só tenho uma equação aqui. Eu tenho duas incógnitas e uma equação. Então, em princípio, eu não consigo resolver. Só que eu olho para a rampa. Na rampa. Quando eu olho para a rampa, uma coisa eu sei da rampa, pelas informações que eu tenho. Eu tenho D1, eu tenho D2. Então eu tenho um ângulo da rampa que nas notas de aula eu chamei de θ, que não é esse θ0 de lançamento. Tá? Aqui eu vou chamar de φ, porque é o outro ângulo. É o ângulo da rampa. Está fazendo horizontal. É esse ângulo aqui da rampa. Eu tenho esse ângulo da rampa. Se eu tenho essa informação, eu tenho a seguinte informação. Dado x, porque eu tenho esse ângulo, eu tenho y. Tá? Ou seja, na rampa, o y e o x estão amarrados. Tem um vínculo. Tá claro isso?
E qual é essa equação? Como eles estão na origem, o bico da rampa está na origem do sistema de coordenadas, então é uma função simples, é uma função, essa função aqui. Esquece que tem uma rampa aqui, agora vamos lá. Está no caderno, tem um y e tem um x. Eu tenho uma reta, na verdade eu tenho uma semi-reta. Qual é a equação dessa reta? Essa equação de reta, então na rampa, y é um alfa vezes x. É uma equação de reta, cujo coeficiente linear é zero, porque o início da rampa está na origem do sistema de coordenadas. Quem que é alfa? Alfa, se esse ângulo aqui é φ, então alfa é tangente de φ. Mas quem que é tangente de φ? Cateto oposto, que é D2, dividido pelo cateto adjacente, que é D1. D2 eu tenho, D1 eu tenho. Então eu tenho alfa. Se eu tenho alfa, eu tenho φ. Porque o tangente de φ é alfa. Tá? Então tem todo mundo. Eu tenho duas equações. Essa equação e essa equação. Essa equação é geométrico. Tá? É a rampa. É a informação da rampa. Tudo bem? Então fica fácil. Ela vale para qualquer posição da rampa, particularmente no ponto C. Então, YC, XC. Tá? Essa equação não preciso mais. Então agora é basicamente álgebra. Então eu vou ter aqui YC é alfa XC. Alfa XC igual a tangente de θ zero XC menos meio de G XC ao quadrado, V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ zero. XC não é zero, porque se for zero não tem sentido não. Y igual a zero não tem sentido não. Então eu posso cancelar, fazer esse aqui. Tá? Aí, passa esse cara para a esquerda, esse aqui para a direita. Eu vou ter aqui meio de G V0 ao quadrado, cosseno quadrado de θ zero, XC, passei para cá, é igual tangente de θ zero menos alfa. E o alfa é um tangente de φ, então fica tangente de θ zero menos tangente de φ, se eu quiser. Tá? Vamos deixar assim, que o alfa é D2 sobre D1, D2 é dado, D1 é dado, então tá ótimo deixar desse jeito aqui. Só isolar o XC, passar aqui duas vezes V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ zero, multiplicando, então vai ficar tangente de θ zero menos alfa, duas vezes já foi, dividido por G. Tá? Essa, na verdade, é a expressão final que vai dar posição, essa posição aqui, XC. Se eu tenho XC, eu volto para essa equação aqui, eu acho Y de C. Tá? Bom, isso foi feito. Basta colocar os números aqui agora. V0, 10 metros por segundo. Cosseno ao quadrado de 50 graus. Tangente de 50 graus menos alfa. Quem que é alfa? D2 dividido por D1. Tá? G, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se vocês fizerem isso, deixa eu colocar aqui em cima, vocês vão achar que XC igual a 4,99 metros. Eu venho aqui, opa, 4,99 é menor que 6, então faz sentido. Não sei se minha resposta está certa, mas pelo menos faz sentido, não está um absurdo. Absurdo se desse XC maior que 6 metros. Aí estaria furado, tem um erro grave, tá? Não teria condições disso acontecer.
Bom, 4,99, substituo aqui, multiplicado por alfa é D2 dividido por D1, então eu tenho y de C. Y de C vai dar 2,99 metros. Olha aqui, 2,99 de fato é menor que 3,60 metros, né? Então faz sentido isso, o resultado que eu obtive. Tá? E agora, aí a restante é só manipular vetor. É uma desculpa para vocês manipularem vetor, que é o seguinte. Eu tenho que está muito poluído. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar tudo. Ponto C. Então eu tenho aqui R final. Quem que é o meu R final? R final é 4,99 na direção I mais 2,99 na direção J metros, tá? Que é esse vetor aqui. Tudo bem? Só que ele quer ΔR e módulo ΔR. Quem que é ΔR? É a posição final, cujo vetor está dado lá em vermelho, menos vetor posição inicial, que é partindo do sistema de coordenadas, que é 0. Então, ΔR vai ser o próprio R final, que é esse cara aqui. Tá? E aí ele está pedindo duas coisas. Primeiro, o módulo ΔR seria esse comprimento aqui. E segundo, esse ângulo φ. Tá? Φ é geométrico aqui, né? Basta saber onde está o ΔR. Então, o ΔR está aqui. Então, isso aqui também é, além de ser R final, ele é ΔR. Tá? Então, o módulo do ΔR. ΔR, ele é um cara que é dado por XC na direção I mais YC na direção J. Então, ΔR, módulo do vetor, tá? Faz usando Pitágoras, porque coordenadas I, J, K, eixo X, Y, Z são ortogonais entre si. Então, na hora de calcular o módulo, basta pegar o quadrado, somar o quadrado das componentes, extrair raiz quadrada. Nesse caso, eu tenho XC, que é a componente X, só quadrado, mais YC, que é a componente Y, ao quadrado. Tá? E aí, substituindo 4,99 e 2,99, vocês vão achar que o ΔR é 5,82 metros. Tá? E o ângulo próprio φ. O φ é o arco cujo tangente lá era alfa. O alfa é aquele coeficiente angular, né? E esse aqui, cara aqui, quem que é? D2 sobre D1. Tá? Na verdade é o seguinte. Tangente de φ, olhando aqui na figura, é D2 sobre D1. Tá? E esse ângulo vai ser 31 graus. E o ângulo θ0, que não tem nada a ver com o ângulo da rampa, era 50 graus. Então faz sentido, né? Não tem nada errado aí no enunciado. Tá? Ficaria muito esquisito se esse ângulo φ fosse maior que os 50 graus, que é o ângulo de lançamento do objeto. Tá? Então está tudo coerente, tudo consistente aí
os dados do problema. E os resultados também. Tá? Bom, então esse é um problema de balística que usa as equações básicas balística, só que eu usei uma equação derivada dela que é y em função de x, que é a posição horizontal em função da posição vertical, e o resto foi análise de dados, né, de acordo com o problema. Então, o fato de ser uma análise um pouquinho mais sofisticada, né, torna esse problema um pouquinho mais difícil, embora seja um problema de balística que usa aquelas equações. Só não é aquele problema que você pega a equação pronta e vai lá e substitui. Tá? Altura máxima, qual que é? Vai lá e substitui a altura máxima. Tá? Não é. É um problema mais elaborado. Tudo bem? Bom, eu acho que essencialmente é isso da aula de hoje. Então, o tema é um tema só. E a mesma coisa vai ser na aula da semana que vem. Lembrando que quarta-feira de semana que vem é feriado, então só vai haver uma aula síncrona, que é sexta-feira, semana que vem. E eu vou falar sobre movimento circular. Tá? Uma atenção muito especial para o movimento circular. A gente só vai, por enquanto, nesse exato momento, no ciclo 1, falar sobre a cinemática do movimento circular. Então, em tese, é um assunto um pouquinho, embora o assunto movimento circular seja meio indigesto, né? Não é a dinâmica do movimento circular. Então, em tese, é mais fácil. Isso é importantíssimo porque vem pela frente, porque se vocês olharem a última parte do curso, que é o ciclo 4, tá? Quando a gente fala sobre momento angular, essencialmente quando a gente fala de momento angular, conservação de momento angular, são questões que envolvem o quê? Rotações, tá? E a gente vai falar de dinâmica de rotações, vai entrar uma força ali no meio, não somente força, conceito de torque. Então, o básico do básico que vocês têm que saber para chegar lá no ciclo 4 é cinemática de rotações, tá? É relativamente fácil, ainda mais com o poder do cálculo que a gente tem, tá? Torna esse assunto mais interessante, menos assim fórmula jogada, torna algo mais assim que você vai construindo aos poucos e começa a fazer mais sentido. Então, eu espero uma atenção antes de assistir a aula, pega a aula 5, PDF, dá uma boa olhada antes de vocês entrarem para a aula, tá? Então é isso. Nós nos vemos na próxima sexta-feira. Então até lá, um abração, tchau, tchau. Obrigada.